Lucas 15, a partir do versículo 11. É uma parábola que fala do filho que se distanciou da casa do pai. Vamos ouvi-la. Certo homem tinha 2 filhos, e o mais novo, mais moço deles, disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, ou seja, regalado nos seus prazeres, nas suas cobiças, nos seus desejos. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e começou a passar necessidade. E o que aconteceu? Então ele foi e agregou com um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para o seu campo guardar porcos. Ou seja, ele foi trabalhar com os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarropas dos porcos que comiam. E ninguém lhe dava a nada. Cadê os seus amigos, né? Então, em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Aí o que ele fez? Ele tomou uma posição. Levantar-me-ei e irei com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele clamou, ou seja, ele arrependeu-se profundamente do que ele estava vivendo. E levantando-se, foi para o pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Eu trago aqui uma palavra para você e eu me coloco junto, porque eu saí da casa do pai já foi uns 17 anos atrás. Eu vivia no Evangelho e quis sair. Eu vivia uma vida maravilhosa na casa do pai e decidi sair. E decidi, eu, pela minha própria decisão, me afastar lá da casa do pai. Eu vivi uma vida maravilhosa, mas quis me regalar como ele, dissolutamente, né? Com os meus prazeres, com os prazeres transitórios, melhor dizendo, e abandonei os caminhos do Senhor. E essa palavra é para você, que saiu da casa de Deus, que abandonou, que está longe da presença do Pai. O filho mais moço, ele se afastou completamente, quis viver dissolutamente, diz a palavra, longe da presença do Pai, da autoridade. Ele tinha valores maravilhosos e gastou tudo, dissolutamente, diz a palavra. E a Bíblia disse que teve fome, ele passou necessidade porque houve fome sobre a terra. E ele passou necessidade porque ele estava precisando de uma palavra que satisfazia a sua alma. E a gente está passando por uma situação difícil, a terra está árida, até estamos no deserto, né? Estamos passando pela pandemia. E ele estava ali precisando de uma palavra que satisfazesse a sua alma, mas ele estava vazio, não tinha mais fé, não tinha mais ânimo, estava completamente vazio do melhor alimento que tinha, que era a palavra de Deus, o bem mais precioso que você pode ter.
dentro de você o seu Espírito Santo. E a Bíblia fala em João 6,35, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Mas este filho que saiu, assim como eu, passei muita necessidade, entrei numa depressão profunda, tentei me matar, né? Fui salva pelos meus familiares, passei por angústias profundas na alma, porque eu não tinha mais a água da vida, não tinha mais uma palavra que reconfortasse, eu vivia sem paz, não conseguia dormir, não tinha nada positivo dentro de mim. E eu vivia aparentemente feliz e alegre para muitos. Eu estou falando isso e muitos me conhecem como eu vivia antes e hoje como eu estou. E Deus me deu uma nova oportunidade. Eu me arrependi como esse filho pródigo. Ele se arrependeu, a Bíblia fala que ele caiu em si e se arrependeu profundamente. Eu também fiz isso, marquei com a Carla Lobato para ir para a casa dela, para poder voltar para a igreja, porque era tanta dificuldade, tantos empecilhos apareciam para mim quando eu queria voltar para a casa do Pai. Acontecia muitas coisas e me pediam de ir, mas teve um dia que eu tomei uma decisão. Eu falei, agora eu vou. 4 horas da tarde, fui lá para casa dessa minha amiga, que é irmã da igreja até hoje, e eu fui. E lá eu estava com angústias profundas até eu chegar na porta da casa de Deus. E na hora que eu abri, eu senti uma presença tão maravilhosa como eu nunca tinha sentido na face da terra. E angústias saíram de mim. Aquela falta de paz que prendia o meu coração acabou. E eu nunca tinha dormido tão bem na minha vida quando eu voltei de lá. E naquele mesmo dia o pastor estava pregando sobre esse mesmo tema, o filho pródigo. E eu quero lhes dizer para você, como filho pródigo, arrependa-se, volte para a casa do Pai. A Bíblia fala, e eu digo a você, pois essa palavra encheu meu coração, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele. Não endureça o seu coração. Deus tem maravilhoso, tem um prato, vamos dizer, um alimento maravilhoso para lhe dar. E o Pai sempre vai estar de braços abertos. Os irmãos sempre vão estar de braços abertos. Eu fui recebida ali. Eu imaginava tantas coisas e foi recebida com tanto amor, com tanto afeto, que ali eu permaneci. Até hoje, estou ali na Igreja Evangélica Fogo Vivo, com o meu pastor maravilhoso, a Fran Jorge, e a minha pastora Nayuf, e com toda essa liderança. Então, volte para a casa do Pai. Deus te ama. Ele, o filho pródigo, ele tomou uma posição. Ele mudou de direção. Ele voltou aos seus caminhos. Ele arrependeu-se profundamente, humilhou seu caráter ali, tudo que ele não tinha mais. Ele humilhou-se na presença de Deus. Ele disse, não sou digno mais, Senhor. Isso é atitudes de um arrependimento verdadeiro, genuíno, e confessou os seus pecados. E Deus estava ali, esperando ele de braços abertos. Pai te espera, querido. Deus te abençoe.